Porto e Negócios, apoio Grupo Gelog e Grupo Intersat, apoio institucional Concais, realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Fábio, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter aqui pela primeira vez no nosso programa Porto e Negócios. Olha, eu que agradeço, é uma satisfação poder conversar um pouquinho com o seu público, né? O Porto, que é um tema por natureza tão relevante para a nossa cidade de Santos e para toda a nossa região, uma satisfação poder participar aqui com vocês. Recebo também a Sueli Martinez, diretora de operações do Concais. Sueli, obrigado pela tua presença, é um prazer te ter aqui, principalmente trazendo informações de qualidade para todos os nossos telespectadores. É um prazer também, é a minha primeira vez aqui com vocês, passar informação de um assunto tão dinâmico, né, e de tantas variedades. É um prazer sempre ter profissionais qualificados e capacitados para que a gente possa levar informação de qualidade, principalmente para você, nosso telespectador. Como você já percebeu, já deve ter adivinhado aí em casa, o tema hoje é o terminal de cruzeiros do Porto de Santos. E nós vamos trabalhar assuntos pertinentes a este tema. Quero trazer o balanço da temporada e vamos tratar, evidentemente, do tema fatídico que ocorreu no terminal de cruzeiros em relação ao surto de sarampo. Secretário, tem que começar, evidentemente, por você, porque foi o que ocasionou esse grande alarde no segmento portuário e também, principalmente, turístico, esse surto de sarampo. Como é que foi essa situação? Quais são as lições aprendidas que a gente tem em relação a isso? E podemos aí nos tranquilizar para a próxima temporada? Olha, de fato foi um tema bastante preocupante. Nós tivemos, dentro do ciclo de uma das embarcações que esteve realmente aqui no nosso terminal, ou seja, durante a temporada foram várias as oportunidades em que o nosso terminal recebeu essa embarcação. A gente percebeu um aumento, infelizmente, gradativo, desde as primeiras ações aqui no Porto. A partir do momento que se identificou, ele foi um pouco crescente. Isso, foi aumentando o caso de sarampo. Bom, o fato a primeira 5 pacientes, notoriamente tripulantes do navio, e ao final 16 tripulantes do navio, a maioria deles estrangeiros. Na questão do controle vacinal, de prevenção à saúde, eu digo que o Brasil está muito bem. Sim. Comparado a outros países europeus, mesmo asiáticos, Estados Unidos, nós temos um controle vacinal bastante estável. A prova disso, que de fato é o sarampo, que hoje já é algo muito tranquilo no nosso país, de forma geral. Aqui na nossa região, só para você ter uma ideia, desde 2009 a gente não tinha um caso de sarampo. Bom, e esse sarampo veio através de um desses tripulantes. Infelizmente tivemos aqui na cidade 4 casos de sarampo, 3 deles em decorrência direta com o navio e infelizmente um que a gente não percebeu o vínculo direto com o navio. Mas, de outra forma, a gente percebe que teve uma estabilidade. Por quê? 95% da população de Santos, nós estimamos que já foi vacinada. Então, a disseminação do vírus, ela acaba sendo normalizada ou ainda equacionada em função dessa vacinação em massa que nós temos. Mas fizemos aí ações em todas as paradas, junto com o pessoal do Concais. Eu acho que foi importante essa parceria que ocorreu entre o Concais, a Prefeitura, a Anvisa, o setor do Estado. Fazendo um recorte, se me permitir, esse apoio, evidentemente, do operador portuário, eu acho que faz a grande diferença numa situação como essa, secretário? Sem dúvida, né? Nós trabalhamos juntos, em todo momento. Claro que numa situação difícil, como foi, é difícil mesmo, porque você vacinar tanta gente em tão pouco tempo e sem muito planejamento, ou seja, tudo muito meio que em cima da hora, você tem algum dissabor. Em alguns momentos as nossas equipes tiveram algum nível de conflito, e isso eu acho absolutamente natural. O conflito é saudável. Quando nós temos um bom ainda propósito. Mais em momentos de crise, não tenha dúvida. Exato, quando nós estamos num propósito positivo. Mas conseguimos controlar, fizemos o que nós chamamos de bloqueio vacinal. Então,
conversamos com todos os passageiros dessas embarcações e vacinamos a maior parte deles. Só para te dar um número absoluto. Esse ano em Santos, nós já vacinamos 102 mil pessoas em 3 meses. No ano inteiro de 2018, nós vacinamos 26 mil pessoas. Então, perceba o volume de ações que foram já realizadas nesse ano. De lições, o que eu penso? Eu acho que nós podemos, sim, envolver no futuro, de forma mais concreta, o poder privado, as operadoras, para que a gente possa ter uma estruturação, principalmente de recursos humanos, mais satisfatória para situações como essa. Eu fiz um levantamento bem rápido de hora técnica do meu pessoal, do nosso pessoal da Secretaria de Saúde. Nós tivemos mais de 600 horas de hora técnica trabalhadas, mais de 700 profissionais trabalharam efetivamente nessa ação. É um custo para o município. Na prática, eu tive que tirar esse pessoal de outras unidades de saúde para poder colaborar nessa atividade, que era uma atividade relevante. Mas eu penso sim... Se o secretário me permitir, sem que a gente perca, na verdade, esse ponto específico, eu queria fazer um bate-bola com os dois, já trazer a Sueli para o game também, secretário, porque, na verdade, quando a gente fala em porto, a gente fala em risco. Eu acho que a gente tem que, evidentemente, deixar isso bastante claro também. É uma atividade que gera risco. Ela gera risco de operação, gera riscos como esse que nós conhecemos. Isso não é uma particularidade só do nosso país. Sueli, falando das operações do Concais, nesse período todo, é a primeira vez que a gente teve uma situação como essa também. Uma vez que a gente tem aí um empenho da iniciativa pública e da privada nesse sentido, eu quero crer que isso não é algo rotineiro no terminal de cruzeiros do Porto de Santos. Estou correto na minha análise? Graças a Deus não é, porque foi um... Bom, primeiro eu gostaria, Maxwell, de agradecer muito a Anvisa, Secretaria Municipal de Saúde, secretário aqui, o pessoal que eu não sei, eu sempre esqueço o nome do Estado de São Paulo. Controle epidemiológico do Estado. Do Estado de São Paulo. Todos, eu acho que, eu penso, sabe, nós tivemos realmente, às vezes, uns embates, aqui, e eu lembro que num desses embates, assim, olha, pessoal, nós vamos discordar em muitas coisas, mas o brilho dessa ação ninguém vai tirar. A nossa crítica, às vezes, ao poder público foi muito rápido na ação. A Anvisa detectou, porque o navio tem que pedir uma livre prática para entrar, constatou, a Anvisa atuou, ela é apenas um órgão, né, uma agência reguladora. Ela não tem médico, ela não tem os recursos. Então, ela já conversou com a secretaria, a Mônica, a Márcia, são pessoas extraordinárias que nós já convivemos no Concais por outras ações. Então, o poder público, todas as pessoas envolvidas, a MSC, estão de parabéns. Foi trabalhoso, o Concais também teve muito custo, mas eu acho que tem que ser um exemplo para o Brasil, sem dúvida nenhuma, até para o mundo, porque foi uma ação que não teve planejamento. Às vezes, muitas vezes, né, não teve planejamento porque foi um surto que ocorreu impossível de se prever. Não houve a previsibilidade desse fato. O planejamento tem que ser muito rápido. Mas eu não posso deixar de citar isso porque nos dá orgulho. Uma pergunta que eu me fazia quando a gente acompanhou as notícias em relação à questão desse surto no terminal de passageiros, no qual eu percebia que muitos passageiros, de alguma maneira, não queriam se vacinar. Isso aconteceu porque tem uma questão da sociedade em si também, né? A gente tem esse estigma de fake news, que a gente percebe que a vacina ela não é... evidentemente, o que vai gerar a cura. A gente acompanha essas coisas na mídia, esses sonhos, né, mirabolantes que acabam acontecendo. Como é que foi a operação, efetivamente, desses passageiros? Porque a gente sabe que a gente vai receber passageiro do Brasil inteiro e também, não porque do mundo inteiro, né? Olha, primeiro eu acho o seguinte, né, mas vamos ser bem práticos, né? O cidadão está num momento de lazer, a gente está falando de um cruzeiro marítimo, então é um momento que o cara está indo com a família dele muitas vezes, enfim, um momento de descontração. Você chega e fala... Você está querendo entrar num navio, na embarcação. Você vai ter que entrar numa fila para tomar uma vacina? É um dissabor. Óbvio. Então, veja. Mas eu acho que a gente conseguiu reverter isso muito bem, por duas questões básicas. Primeiro, sim, eu também preciso fazer o reconhecimento, que foi bastante relevante, a excelente estrutura que foi disponibilizada pelo Concais. Então, a gente tinha um ambiente amigável.
As pessoas estão num ambiente climatizado, claro, não de sabor, né? Sem dúvida. Você pegar uma fila para tomar uma vacina. E segundo, realmente o empenho, a dedicação dos nossos servidores. Aqui eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso da nossa equipe, do nosso time. O pessoal, além de estar efetivamente fazendo o seu trabalho, ou seja, vacinando, estava fazendo isso com um sorriso no rosto. A primeira investigação epidemiológica, né, que é uma visita que nós fizemos na embarcação, e após isso, 11 ações de bloqueio vacinal. Na média, 65 profissionais em cada uma dessas operações. E realmente tivemos aí um desempenho bastante satisfatório, sem prejudicar esse momento de lazer, esse momento de descontração dos passageiros que embarcavam no navio. Sueli, como é que a gente pode dizer em relação ao balanço dessa temporada? A gente sabia que o civil ele era o grande must dessa temporada e a gente teve aí essa fatalidade. A gente pode dizer que depois absolutamente disso tudo, a gente sai renovado para uma temporada de 2020 muito mais fortalecido? Eu creio que sim, pela nossa experiência lá no Porto já há muitos anos, e eu acho que a forma que nós encaramos isso, tanto a MSC, o Poder Público, Concais, você disse que são 26 mil, né? Nesse período passaram desse navio só em torno de mais ou menos 55 mil. Veja, tivemos aí, por que as outras não foram vacinadas? Porque já tinham vacinado, não é? Ou porque tinham mais de 60 anos, que tem aquelas... ou porque tinha... Alguma restrição, né? Sim. Gestantes. Exato. Existe também aqueles que não querem, por questão religiosa, por questão não querem. E foi permitido o termo de se não quero. De responsabilidade. Exato. Então, o que nós saímos mais fortalecidos? Primeiro que a gente, por mais que o secretário diz, foi um sacrifício para o Concais também. Nós tivemos um dia lá com 3 navios, 26 mil pessoas. Mais um espaço para vacinar, queira ou não, a gente está acostumado a lidar com pessoas, ele chegou a colocar lá 70 pessoas. Em um dia eu tenho que ter estrutura para 70 pessoas, sanitário para 70 pessoas, a mais. Sem dúvida. Então, eu acho que, mas tudo fluiu, todos queriam que desse certo para isso, porque existe muito, onde tem muita gente, concentração, tem pessoas que viajam doentes, não pensam que pode transmitir para todo o navio, enfim. Muitas vezes até provavelmente não tem o conhecimento. Como você já percebeu, o assunto está de altíssimo nível aqui no nosso programa. E eu não posso deixar de questionar esses meus 2 convidados no próximo bloco, porque as operações não foram paralisadas. E eles vão desmistificar esse tema para você. Como você já conhece, rotineiramente aqui no Porto e Negócios, nós temos o nosso quadro Destaque Portuário, onde você pode acessar o nosso site e enviar lá o seu vídeo em relação à sua profissão e principalmente os portos do Brasil. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e a diretora de operações do Concais, Sueli Martinez. No último bloco, deixei um questionamento para os meus 2 convidados. E vou começar pela Sueli. Sueli, muito se falou, evidentemente, da paralisação das operações em virtude do surto
de sarampo. Eu, honestamente falando, não acredito que esta seria a melhor opção. A gente pode dizer que o impacto seria muito maior, não só na questão comercial, mas na questão operacional e na vida de todos esses turistas que estavam vindo a Santos? Eu creio que seria muito complicado. No entanto, eu entendo que as autoridades de saúde, se fosse necessário, fariam. Então, o que nos deu, acho que o que dá tranquilidade às pessoas, e normalmente o pessoal de Santos reclamou, falou, eu não creio que nenhuma autoridade iria colocar em risco a saúde de tanta gente, sim, porque nós já tivemos um caso de um navio, de um armador que não vem mais para o Brasil, se eu não me engano foi em 2009, por aí. Ele foi contaminado pelo, acho que norovírus, acho que foi isso. Não teve jeito. Esse navio ficou atracado 2 dias. Teve que tirar todo o lixo, teve que desinfectar. Era um outro tipo de vírus, aí eu não sei explicar, não sou da área de saúde. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que as pessoas devem entender que ninguém vai ser responsável da área de saúde, um secretário, a Anvisa, o Estado, em falar assim, pode seguir. Não existe força comercial que esteja acima disso. Acho não é, a gente não volta de novo naquele ponto da demonização do lucro. Secretário, a nossa sociedade, eu acho que tem esse vício, né? De sempre estar tentando demonizar a questão do lucro, a questão comercial. Esse é um caso explícito de que a gente pode dizer que tem a competência pelo lado do setor público de gerir uma crise como essa e o resultado é esse que a gente conhece hoje? Olha, a operação portuária, a atividade privada que é realizada no porto, não só na área de turismo, mas nas demais áreas, não só tem que ser incentivadas, como tem que ser melhor estruturadas e apoiadas pelo poder público. Aliás, eu penso que muitas vezes o poder público, às vezes até um pouco distante, é bom porque não atrapalha. Sinceramente, eu penso dessa forma. E essa questão de a gente, de forma, demonizar o lucro, ao contrário, eu acho que você ter realmente o espírito privado de busca do lucro gera renda, gera recursos, gera empregos, enfim, isso é um bom caminho. Agora, é evidente que nós temos a questão da saúde pública sempre bem envolvida. É importante lembrar que quando a gente fala de atividade portuária, no que se refere à atividade, à ação pública da saúde, a responsabilidade direta é da Anvisa. Então, é uma ação tripartite, governo federal representado pela Anvisa, Estado fazendo o controle epidemiológico e município, caso seja necessário, fazendo a atividade em si, ou seja, uma atuação concreta, que é o que aconteceu nesse exemplo aqui. Então, a Anvisa fez a interlocução junto à autoridade portuária, junto aos operadores portuários, o Estado, a sua colaboração, e o município colocou a mão na massa. Colocou a mão na massa significa colocar recursos humanos, insumos para poder realizar as atividades. É o que eu falava até rapidamente no bloco anterior. Eu penso, sim, que não devemos demonizar o lucro. Ao contrário, devemos incentivar as atividades lucrativas, sim, porque elas geram recursos, geram dívidas. Mas também podemos chamar a iniciativa privada para melhor estruturar o serviço. Eu penso que no futuro, até como lição dessa atividade que aconteceu durante esse ano, nós podemos, sim, de alguma forma, estruturar o próprio Concais melhor, ainda melhor, a trazer as operadoras portuárias para que possam ter, por exemplo, um contingente de agentes de saúde contratados pela iniciativa privada, aí sim, para em parceria com o poder público fazerem ações dessa natureza. Também não é muito razoável que o poder público, por exemplo, municipal, acabe tendo um gasto bastante significativo, como nós tivemos nesse período, numa ação que, de certa forma, faz um bloqueio para proteger a própria cidade, mas imuniza boa parte de pessoas, a maior parte delas, evidente que sequer não são da região, com certeza. Então, isso a gente tem que colocar na balança. Mas eu acho que, assim, de forma geral, volto a dizer, uma ação bem-sucedida que, como todas as ações, podem ser aprimoradas para o próximo ciclo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora. Secretário me permitir, a Sueli me permitir também, eu acho que esse é o compromisso do nosso programa, fomentar principalmente a relação do porto com a cidade. Então, pode estampar aí, porque esse é um case de sucesso da relação do porto com a cidade. Já que a gente está falando de porto e cidade, Sueli, eu quero trazer um assunto para que a gente tente resolver ou equacionar essa situação dessa relação do porto com a cidade. Já que a gente falou de um case, resolveu essa situação, vamos tratar de um outro tema.
eu tive a oportunidade de desembarcar em certa oportunidade em um dos cruzeiros, Sueli, e me defrontei ali com um evento esportivo que estava ocorrendo na região e a gente percebeu o caos que aconteceu generalizado naquela ocasião. Sueli, como é que você viu essa situação e de que maneira a gente pode resolver esta situação nas próximas temporadas de cruzeiros? Eu vejo assim, esse dia foi muito complicado para os passageiros. Os ônibus que vinham buscar, foi de manhã, né? Vinham buscar, não conseguiam chegar. Enfim, as pessoas não conseguiam sair, o táxi não conseguia vir e acabou criando um transtorno muito grande para os passageiros. Eu saí da minha casa às 5 da manhã, eu consegui chegar no terminal às 6h30, dando volta, aí você tem o caminhão também, enfim. Eu entendo assim, quando acontece os navios de passageiros é no verão, onde a cidade está fervilhando com eventos, é bom para a cidade, acho que é avaliado pelo poder público. Mas nós podemos muito bem discutir esse calendário. Eu não consigo mudar o dia que o navio vem, porque é uma venda, ele já está vendendo desde janeiro a próxima temporada. Essa tabela de atracação que a gente tem das temporadas, ela é vista mais ou menos em junho, julho, eu já estou colocando para as pessoas, já é de conhecimento, vai estar publicado no site. Eu acho que tem que haver em comum acordo, assim, olha, nesse dia especificamente que você falou, eu tinha aí 12 mil pessoas no terminal. Então eu errei o número, porque eu falei 8 mil, Sueli. Não, eu imaginei que naquela data era um navio, só tinha 2. Eram 2 navios operando, né? Você só pensou no seu. Eu pensei em um navio. Então assim, combinar o que nós podemos fazer. O que nos pegou de surpresa, eu vi no calendário, mas eu não tinha o circuito, secretário. Eu nunca passou pelo porto, nunca pegou a perimetral. Não querendo me estender, quando tem o triatlon, o cidadão santista, a população, como fecha a orla da praia, a única via que ele pode usar é a perimetral. O que aconteceu? Fechou a praia, fechou a perimetral. Então, nem o cidadão santista conseguia se mexer, ou seja, se deslocar, e ainda confrontou com o passageiro. Um navio de passageiros, por exemplo, você tem aí pelo menos uns 20 veículos pesados para fazer abastecimento. Tal. Então, você tem o confronto carga, que seria uma carga, o passageiro e o cidadão, e o morador. Porque a perimetral fechou e quando tem o triatlon só de praia, o roteiro, lá é o único acesso, que ele tem uma fuga. E nesse dia ficou todo mundo preso. Nos tomou de surpresa durante a semana, na semana mesmo, que foi no domingo, né? Esse circuito. Sim, eu conversei com a Codesp, com a prefeitura também. É impossível, inviável uma situação dessa. Não é bom para o Santista, não é bom para a região. Você vê um evento brilhante, sai com essa marca. Tanto esforço, tanto recursos destinado financeiros. E sai com uma imagem bastante ruim. Exato, tanto para o passageiro que desceu, porque a rota que foi feita para ir embora não era boa, era de uma coisa que não é a nossa imagem. E aí eu quero pegar esse gancho e Fábio, eu sei que não é relacionado à tua pasta, evidentemente, mas você é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, eu percebo que você transita em todos os assuntos, né? E eu preciso trazer aí a prefeitura, você de alguma maneira representa a prefeitura nesse caso especificamente. Eu quando desci desse cruzeiro, eu posso te dizer que a imagem que eu tive, aí eu te falo como santista, né, e até como defensor do segmento portuário, foi uma das mais terríveis que eu tive. Não falta essa interlocução com o porto para que a gente possa fomentar essa relação do porto para com a cidade, percebe? O porto saiu com uma imagem muito ruim e o evento também saiu com uma imagem muito ruim. A gente não poderia ter tido um resultado melhor? Olha, o porto e a cidade sempre buscam um desafio de integrar cada vez mais. Esse é um desafio importantíssimo. Eu penso que a cidade de Santos, ela vive o porto pulsa a cidade. Eu acho que toda a nossa articulação econômica, ela de forma direta ou indireta, está vinculada ao porto. Então, o que acontece em Santos, em algum momento, nós temos a atividade portuária como
o principal indutor. Se eu pudesse colocar aqui uma simbologia rápida, o porto é a locomotiva da economia da cidade, com os outros vagões vindo atrás, dentro de um trem. Agora, o evento, a cidade de Santos em si, nós recebemos dezenas de eventos de natureza esportiva, cultural. E deve continuar. Fantástico. E deve continuar. Eu discordo um pouquinho, Maxwell, quando você fala que o evento em si, ele saiu maculado. Aí eu discordo. Eu acho que foi um sucesso a prova, mas a prova ela traz alguns dissabores. Impactos. Ela traz algum dissabor. Para o Santista, não foram poucas. Algumas pessoas realmente trazem a sua observação que muda um pouquinho a rotina dela. Ou seja, tem um domingo que a pessoa ela tem que mudar um pouco a rotina. Ela não pode utilizar algumas das principais vias de acesso à cidade. Isso traz algum dissabor. Especificamente nesse terminal, aí eu acho que cabe uma junção de calendário. Eu concordo com a leitura. Talvez eu não tenha sido claro na minha posição, mas assim, eu não estou pontuando ou desmerecendo de alguma forma o evento. Eu acho que o evento ele é um sucesso até porque, se não me engano, era uma qualificação até para as Olimpíadas. Se não me falha a memória, eu não acompanhei de perto. Eu acho que é extremamente relevante para a nossa região. O que eu questiono, secretário, é não trazer o terminal de cruzeiro para esse debate, para essa discussão, para que a gente equacione e não gere um problema para turistas mundiais que vêm para a nossa cidade. Claro. Eu só, secretário, também gostaria de também, a mesma, quando eu digo assim, ficou uma imagem ruim, é porque quando as pessoas começam a reclamar do evento, então a formação de opinião daquele evento, que é bom, que nem eu disse, nós vamos acontecer tudo na mesma época, verão, sol, calor, né? Então, mas nós podemos adequar. Sem dúvida, eu concordo. Quanto a isso, eu concordo. Veja, gente, olha, especificamente até essa com requinte ainda, como bem lembrou o Maxwell, que é uma classificatória para as Olimpíadas, né? Sim. A modalidade realmente extremamente importante. Nós somos, a cidade, ela está incluída no roteiro mundial dessa importante prova, como outras atividades esportivas, culturais, enfim, como bem disse aqui na cidade. Todo evento em qualquer grande cidade, se você for pegar a Maratona de Nova York, vai trazer problema, Maratona de Boston, Maratona de Londres, Maratona de Madrid. Eu já tive a oportunidade, até pessoal, de estar em alguma dessas metrópoles durante um evento de grande porte. Há algum atrito, isso é impossível você realizar. Agora, eu concordo que, de certa forma, a gente tem que integrar isso melhor para um calendário futuro. Eu acho que essa é a questão. O senhor Lee foi muito feliz aqui, olha, o calendário do terminal, da atividade dos cruzeiros é definido em junho. Muito bem. Dá para a gente tentar articular algo. Isso eu acho que é bem compreensível, bem razoável. Infelizmente, tivemos esses problemas. Realmente é uma pena. A gente quer sempre que a pessoa que passa pela nossa cidade, tanto no cruzeiro, quanto aquela que nos visita para participar de uma prova esportiva, saia com uma impressão positiva. É exatamente isso, né? Nós temos uma tendência no nosso país muito de esquerda, muito de direita, mas ninguém pensa em olhar para frente. Eu acho que esse é o compromisso do nosso programa. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e, como você pode perceber aí, assumimos aqui um compromisso que para a temporada de 2020, temporada do ano que vem, nós vamos aí capitanear essa conversa, principalmente da iniciativa pública aqui da Prefeitura de Santos, com o terminal de cruzeiros do nosso Porto de Santos. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, apoio Grupo Gelog e Grupo Intersat, apoio institucional Concais, realização Santa Cecília TV, 22 anos.